Eu vou passar a palavra para a doutora Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Você, Tudo por ótimo, favor, não Fábio. gostaria de se apresentar? Estou muito feliz de estar aqui. É um prazer. Sou para quem muitos já me conhecem. Estou vendo aqui, olha, várias pessoas queridas. Fefa, Fátima. Ah, que delícia. Michele. Isso aí, muita gente querida. Delícia de vocês estarem aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou dermatologista. Já tenho bastante tempo que eu tenho meu título. Há quase 12 anos faço da Clínica Fábio Carramaschi meu consultório, minha casa, né? E sou médica dermatologista do Hospital Albert Einstein. Atualmente desenvolvo uma pesquisa no Hospital das Clínicas. Enfim, faço da dermatologia minha vida com muita alegria. E a gente está aqui hoje para falar, para ter esse bate-papo gostoso, né, bem natural, sobre tratamentos faciais. A ideia é poder responder a tudo aí que vocês tiverem dúvida. Ah, a Lu entrou, Cleonice, que legal, estou feliz. Bom, é isso, Fábio. Por onde que a gente começa? Eu, eu, Alguma... fala, eu falaria assim para a gente dar um pontapé inicial. Quando é que a gente sai de um procedimento cirúrgico, de uma indicação de um procedimento cirúrgico, e a gente parte para um procedimento, vamos chamar de estético, facial, e a gente conta com um arsenal tão grande que eu acho que as pessoas ficam um pouco confusas. O que você falaria a esse respeito? É uma situação bastante comum mesmo. Eu diria para as pessoas, a cirurgia plástica, ela, como você sabe melhor que eu, ela realmente repõe, retira ali aquela pelezinha em excesso, mas ela não faz efetivamente um tratamento de pele. Então, muitas vezes a gente tem aquela paciente que está satisfeita com aquilo que foi corrigido na cirurgia, mas ela ainda apresenta alguma insatisfação com relação à pele dela. E é nessa hora que a gente pode ajudar, porque o resultado final ele vai ser realmente muito melhor atingido quando nós tratamos também a pele. E aí que entram os múltiplos tratamentos, as possibilidades que a gente tem, de acordo com a necessidade que o paciente apresentar, né? É assim. Então, Então, por vamos, exemplo, se a paciente vem da cirurgia feliz com o que alcançou, mas tem uma manchinha, a gente vai fazer um tratamento de laser, uma luz pulsada, ou vai pensar em alguma correção naquilo que ela precisar, entende? É nessa linha. vamos colocar assim para as pessoas entenderem a nossa conversa, dois prismas. Um prisma da flacidez que as pessoas possam apresentar. E se essa flacidez for muito grande, se a idade da pessoa condizer com isso, nós poderíamos entrar por um procedimento, vamos chamar de cirúrgico. Agora, Sim. citando algumas coisas. Nossa, existe o Ultraformer, o CO2, o Fotona, o Starlux, bioestimulador. Como é que você analisaria, assim, tentando fazer um sumário a respeito de quando você recebe uma paciente? Como é que você analisa essa paciente? O que você vai usar? Eu vou te contar aqui o que a gente faz na prática, no consultório, que é o seguinte, eu falo sempre com as pacientes, a gente precisa analisar a pele por camadas, né? Então, dependendo daquela situação que a paciente apresentar, eu preciso verificar se ela tem, por exemplo, uma flacidez que já foi corrigida com a cirurgia plástica, ou que não é uma paciente que foi operada, mas ela apresenta um grau de flacidez acentuado. Como que eu vou abordar, então? Então, a gente tem, nesse caso, a opção de abordagem através de um ultrassom microfocado ou através de uma técnica de preenchimento que procura tratar uma flacidez mais profunda. Agora, se, por exemplo, é uma paciente que ela apresenta uma flacidez não tão acentuada, eu posso indicar para ela um estimulador de colágeno. Então, o que ela tem? Ela tem um excesso de pregueamento da pele, é uma pele um pouquinho mais fina, estimulador de colágeno. Ou então, por exemplo, essa paciente ela tem até uma pele firme, ela não precisa de um tratamento para flacidez, no entanto, ela apresenta poros dilatados, ela apresenta uma cicatriz de acne da adolescência. Então, como eu vou tratar? Posso indicar um microagulhamento, eu posso indicar, por exemplo, um laser de CO2.
Entende, Fábio? Então, é de acordo com aquilo que a paciente apresenta, e aí eu vou pensar, é profundo? É uma flacidez? Ou eu tô aqui em cima na pele mais superficial com alguma questão de relevo? Entende? Aí eu vou propor meu tratamento. Pelo que eu estou entendendo, então, o que você está dizendo é que você gosta de analisar a paciente caso a caso, vendo a Exatamente. idade, vendo as condições, vendo o que ela apresenta como característica. É assim que você É, conduz a sua consulta. exatamente, exatamente. A gente fala que, eu costumo dizer para os pacientes que o tratamento ele tem que ser personalizado na medida em que nós examinamos o que aquela pessoa apresenta, entende? Então, não tem uma receita de bolo em que a gente aplica para todo mundo. Tem uma pessoa na sua frente com uma necessidade específica que tem que ser abordada com precisão, ou seja, eu tenho que trazer o resultado para aquela situação que ela me apresenta, certo? Mas eu tenho que ter também um olhar refinado, delicado, para que eu consiga executar aquele procedimento de uma maneira precisa, mas com refinamento. É isso mesmo. Patrícia, a Glau mandou uma Tá? pergunta assim. Tratar da pele antes de uma cirurgia plástica, isso existe? Existe, claro que existe. A gente pode tratar a pele antes de uma cirurgia plástica, porque com a cirurgia a gente vai ter então um resultado final mais interessante. No entanto, tem determinadas situações que você pode aproveitar a ocasião de uma cirurgia plástica para tratar a pele, caso ela tenha algum probleminha um pouco mais profundo. Então, pode tratar antes, para o resultado após a cirurgia ser um conjunto mais bonito, né? Como pode tratar durante a cirurgia plástica, se ela tiver alguma necessidade de um laser específico ali, que pode ser usado durante a cirurgia, tá? Para que o resultado seja atingido ao final. Isso é uma coisa que a gente vem fazendo há bastante tempo. Então, às vezes, eu vou fazer uma cirurgia de pálpebra, vou fazer um lifting e é feita uma avaliação pela Patrícia, como é que estão essas condições de pele. E aí, de repente, a gente combina, olha, já que ela vai fazer esse procedimento cirúrgico, esse laser vai ser feito no intraoperatório. É isso mesmo, Patrícia? É isso mesmo. Há muitos anos já é feita essa abordagem em conjunto, né? Nós trouxemos isso aqui para a clínica já há quantos anos, né? Por muitos anos nós temos feito. E é uma opção muito interessante na medida em que, para certas condições, né? Quando o paciente tem essa necessidade, aí a gente avalia, né? Então, quando o paciente pode se beneficiar, a gente vai, durante a cirurgia, fazer algum tratamento que ele não vai ter desconforto e vai se recuperar da cirurgia e aí com uma pele mais bonita ao final. Isso pode ser Legal. feito e é muito bom. Patrícia, a Cleonice nos perguntou, ela fez uma pergunta que eu queria aproveitar o gancho dela e estender essa pergunta. A Tá pergunta dela ótimo. é assim: qual é a idade ideal para uma cirurgia plástica? E eu estenderia para você: qual é a idade ideal para começar esses procedimentos de tratamentos de face ambulatoriais? O botox, o preenchimento, tudo que você está indicando, a partir de que idade você indica? Já vou responder, mas estou adorando aqui. Quanta gente que eu gosto que está aqui. Um beijo para todo mundo. Roseli, Emília, nossa, Lu, um beijo para todo mundo, gente. Tantas outras. É o seguinte, olha, respondendo a sua pergunta, a gente sabe que o processo de envelhecimento, ele começa ao redor de 27 anos. Isso é uma média, tá? Mas vamos dizer assim, a partir dos 27, a partir dos 30 anos, começa a ser mais perceptível sinais ali, começam a ser perceptíveis sinais de envelhecimento. Então, a gente tem que abordar. Porque quando a gente começa a cuidar precocemente, a gente continua fazendo de uma maneira pequena, delicada. Então, quando começar é quando aparecem os sintomas, os sinais. E aí a gente não vai ser nada exagerado, a gente vai ser bem delicadinho. Legal. E aí, complementando ao que a Cleonice perguntou, a idade ideal para fazer uma plástica. Eu responderia dentro da mesma linha. Então, vamos colocar essa década um pouquinho à frente. Às vezes a gente opera uma cirurgia de pálpebras
em alguém que tem 35, perto dos É. 40, né? Dependendo se ela tem bolsas muito aparentes, se ela tem um excesso de pele. E aí a gente pula já para um lifting, em geral, na faixa de acima dos 40 e tantos, perto dos 50, mas, na verdade, não é uma idade definida numericamente, né? É uma análise caso a caso. Às vezes as pessoas tomam muito sol, fumam, têm, né, fatores de envelhecimento exacerbados. E, às vezes, a gente tem aquela pessoa que se conserva muito bem e você vai postergar o procedimento. Exatamente. E aí eu acrescento dizendo que à medida em que a gente cuida, né, preventivamente, abordando ponto a ponto e cuidando para que isso não se acelere, para que a gente não tenha um avanço muito rápido desses sinais de envelhecimento, nós sempre continuaremos a fazer, então, pequenas quantidades. E se for o caso, né, Fábio, dessa paciente caminhar um dia para uma cirurgia plástica, você vai poder dizer mais do que eu, mas com certeza será uma cirurgia plástica mais delicada, enfim, diferente do que se ela não tivesse feito nada antes, né? Legal. Eu queria, assim, às vezes a gente vai numa reunião, numa festa e tal, e aí sempre nos perguntam, mas escuta, a gente vê por aí tanto resultado artificial, tanto lábio que escapa de uma média de bom senso, alguma coisa na face que é artificial. O que você responderia para isso? Que cuidado que a gente tem que ter para não entrar nessa linha enfim, do que a gente tem visto, infelizmente, em muitos casos? Você tocou num ponto assim impressionante. A gente vê mesmo, vai numa festa ou vai num local e se depara com uma situação que de longe não é o ideal e não é para ser assim mesmo, né? Eu diria para você o que eu sempre falo para as pacientes, que a gente precisa ser muito delicado na abordagem, um bom exame físico, né? Olhar o paciente, é tocar no paciente, é observar o traço que ele tem, qual é o formato daquele rosto, qual é o formato daquele lábio, como aquele rosto se apresenta, e aí tratar no sentido de ajudar e não no sentido de corrigir excessivamente, né? Então eu acho que a gente tem que ser uma abordagem delicada, personalizada, precisa, né? E aí sempre a gente vai ter um fio de condução de tratamento muito adequado. Na maioria das vezes a gente usa muito pouco produto e aí consegue um resultado muito bonito. Eu falo sempre com os pacientes, Fábio, quem tem que aparecer são vocês. O produto tem que ser invisível e o médico mais invisível ainda, né? Legal. Legal. É por aí. É por aí. Eu comento, assim, tentaria complementar o que você está falando, fazendo assim um relato que, se você pegar nos Estados Unidos, as cirurgias, o número de cirurgias plásticas, vem estando assim mais ou menos no mesmo patamar há muito tempo. Não decresceu conforme o lugar, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas digamos que estão estáveis. Agora, os procedimentos como os que você está citando, vêm crescendo 10, 20, 30% ao ano em todos os lugares. Então, não é porque se vê resultados artificiais que a gente não deve fazer. É apenas, enfim, escolhendo o momento, escolhendo o profissional, né? Tendo um bom planejamento. Exatamente. E esses dados que você falou, de que esses procedimentos eles vêm aumentando, eu acho interessante acrescentar que eles vêm aumentando sucessivamente, ano após ano, né? Então a gente já vê isso há muitos anos, essa tendência. Isso não vai ter volta. E se isso aconteceu e está acontecendo, é porque esses procedimentos, eles têm encontrado o seu lugar, né? Mas a gente aqui reforça isso, né? Esses procedimentos, eles devem e têm que ser feitos dessa maneira delicada, dessa maneira harmoniosa, sem exagero, para que o resultado seja realmente bonito. E aí a gente tem o melhor benefício, que é realmente atingir aquele objetivo sem artificialidade.
Então, eu acho que é uma tendência. Eu sou, né, trabalho, sou mãe, assim como tantas que estão aqui me assistindo. Olha, a Marina, a Fê, estou feliz mesmo. Olha, super legal, gente. Enfim, como tantas que estão aqui assistindo, a gente trabalha, a gente tem nossa vida. Não dá, Fábio, muitas vezes, para a mulher que vem aqui, para minha paciente que sai aqui, depois vai trabalhar, vai pegar um filho na escola e vai voltar, elas não têm muito tempo para se recuperar. Então, esses procedimentos, eles ganharam força porque o mundo moderno exige mais agilidade. A gente não pode ter muito downtime, né? Então, tudo isso associado a um outro fator que eu acho fantástico, que é a questão da não é definitivo, né, Fábio? Então, a gente tem aí uma toxina botulínica, nós temos os preenchedores com ácido hialurônico, os estimuladores de colágeno, o ultrassom microfocado, os lasers, enfim, uma gama de procedimentos que eles passam com o tempo, então são reversíveis. E isso traz um conforto para a gente, para a paciente. Então, eu acho que é uma tendência, isso vai continuar. Agora, é isso que você falou e eu vou reforçar. Eu acho que sempre com profissionais habilitados, dermatologistas, cirurgiões plásticos, pessoas que tenham embasamento técnico, anatômico para fazer esses procedimentos, né? E dessa maneira, e aí eu ainda acrescento, eu acho que tem que ter ainda esse olhar delicado, refinado, para você ler o rosto do seu paciente, para você olhar aquele traço ali e não querer se sobressair sobre o rosto da paciente. É assim que eu penso nossa forma de trabalhar. E outra coisa que eu complementaria, que você está falando, é a gente também, em cada caso, analisar com a paciente, com sinceridade, o que nós podemos conseguir com aquele tratamento, com aquele procedimento, porque muitas vezes as pessoas imaginam que a gente possa, vamos brincar assim, passar o sinal. E você, quando passa o sinal, esse limite entre o natural e aquilo que fica artificial é muito tênue. Então, eu acho preferível ter uma coisa assim, de repente, um pouco mais conservadora, um pouco mais precavida numa situação, mas no conjunto, isso pode ser acrescentado se necessário. Eu sempre digo assim, é melhor errar para menos, porque a gente pode acrescentar um pouquinho mais se for o caso. Você não pensa assim? Penso totalmente. Eu acho que a gente tem que ir de pouquinho. Eu falo uma coisa muito com as pacientes, e a gente está vendo aqui, nossa, tanta gente querida, que vai recordar do que eu estou dizendo. Eu falo que se a gente vai de pouquinho em pouquinho, a gente não perde o fio da meada. A gente não, a gente segue o traço, a linha da paciente. E aí é quando a gente tem o resultado mais bonito, mais elegante. É gratificante, né, Fábio? A gente recebe pacientes, pessoas que voltam dizendo, olha, como foi bom. E aí perguntam sempre, pode pôr um pouquinho mais? E aí Claro. Não é? E aí aquela hora que a gente fala, olha, veja bem, o seu traço é esse, né? O lábio é fino, é delicado. Da forma como está, é natural, não precisa passar o ponto, né? A gente não precisa. A gente recebeu aí um elogio da Tânia dizendo que é fã de nós dois. Jura? O que eu falaria para a Delícia. Tânia? Que é uma delícia também e nós precisamos contar com o paciente. Quer dizer, eu acho que essa interação entre o médico e o paciente, em todas as áreas, mas especialmente nas nossas áreas, que são áreas em que as pessoas escolhem por fazer, né? É diferente de alguém procurar um médico porque, caramba, eu estou com apendicite, isso vai ter que ser operado. Na nossa área, é uma escolha. Então, eu acho que essa interação médico-paciente é fundamental. Né? Exatamente. E aproveitando aqui seu gancho, exatamente, estou vendo aqui tanta gente. Olha, o Fê, chique são vocês, viu? Priscila, um beijo. Estou muito feliz de estar todo mundo aí. E é isso aí. É gratificante, né, Fábio? Patrícia, vou entrar assim em algumas questõezinhas específicas, tá bom? Tá bom. A Ju nos pergunta, olheira profunda e escura, qual o tratamento mais indicado?
Olha, eu pensei que essa pergunta ia vir, acertei em cheio, hein? Que coisa boa. Isso aí, ótima pergunta. É o seguinte, olha, olheira, a gente tem que ter dois caminhos, tá? Dois pensamentos. Existe aquela olheira que é apenas o escurecimento da pele, tá? E existe aquela olheira que é a acentuação do canal da lágrima. São duas situações diferentes em que a gente precisa abordar de uma maneira diferente. Então, quando a pessoa ela tem apenas o escurecimento da pele, o tratamento é então para a cor dessa pele. Então, a gente vai lançar a mão de luz pulsada, vai pensar em algum laser, vai pensar, por exemplo, no microagulhamento, que é uma excelente opção para essa situação, e tantas outras possibilidades, mas o foco é pele, tá bem? Quando a gente tem a outra situação, que é uma acentuação do sulco, do canal da lágrima, aí a gente tem um problema que é relevo. E quando o problema é relevo, eu preciso então recuperar esse relevo. E é aí que a gente tem a indicação do procedimento, que é o preenchimento. É claro que existem pacientes, Fábio, que vão ter as duas situações. Ela tem o escurecimento, mas ela tem uma acentuação. E aí, para essas pacientes, a gente precisa planejar. Então, é o que eu digo para elas. Olha, a gente vai fazer o tratamento e nós vamos por etapas. E assim a gente consegue. Mas é caso a caso. Lembrando que sempre os preenchimentos têm que ser feitos de uma maneira muito delicada, muito refinada, mas o resultado é possível sim de obter melhora. Espero ter respondido a sua pergunta. Aí tem a Josi perguntando se eu te passo a bola primeiro. Ácido hialurônico ou enxerto de gordura? O que fica mais natural? Boa pergunta, né? Você responde ou eu respondo? Não, você começa e, se for o caso, eu falo alguma coisa. Tá ótimo. Vamos lá. Olha, ela com relação à olheira ou com relação a geral? Não, já pro geral. Tá. Eu acho que o preenchimento, quando ele é feito com ácido hialurônico, nessa técnica mais profunda, ele consegue fazer uma estruturação. Então, tem determinadas regiões do rosto, ou seja, existem determinadas queixas que eu acho que a abordagem usando o ácido hialurônico, ou seja, o preenchimento, eu gosto muito desse tratamento. O resultado é muito bom. Agora, tem determinadas regiões em que eu acho que o preenchimento usando a gordura, eu acho que ele é maravilhoso, né? A região malar, a região do centro de face. Mas para determinadas regiões de sustentação, quando a gente precisa ter essas faces amplas, então estruturação do ápice, cantinho de mandíbula, eu gosto muito do ácido hialurônico. Agora, outras regiões eu acho que aí a gordura entra muito bem, você responde melhor que eu nesse ponto. Legal. Não, eu acho que dá perfeitamente e é assim que a gente faz. Se eu olhar o meu histórico, eu uso ácido hialurônico há 20 anos e sou fã. E qual é a grande vantagem que eu vejo? Caso você tenha algum tipo de nodulação, algum tipo de avanço de sinal, você tem a hialuronidase, que é a enzima que você pode dissolver aquela pequena área. Agora, exato. Se nós pegarmos nos últimos 10 anos, eu acho que a grande evolução da cirurgia plástica foi o desenvolvimento da enxertia de gordura. Então, a enxertia de gordura, não é igual fazer uma lipo, não precisa de uma grande quantidade. Você tira 100 gramas, 150 gramas, centrifuga e produz em pequenos tubinhos de ensaio, numa seringa, para você poder injetar na face. Então, eu acho que hoje em dia, você fazer uma cirurgia de face sem usar gordura é uma raridade. Você, em geral, usa isto. Aí, comparando as duas coisas, a gordura, você tem um volume maior, você tem um custo menor, você pode usar em determinadas quantidades espalhadas pelo rosto. Agora, eu ainda gosto de complementar, como você falou. Tem áreas, por exemplo, do lábio, tem áreas, por exemplo, relacionadas às pálpebras, que eu ainda fico mais seguro com o hialurônico, ao invés de partir para a gordura. Então, eu acho que, na verdade, se complementa, né? Exatamente. E aí, por exemplo, pegando aí o gancho do que você disse, eu vi que tem aqui o Pedro entrou.
Muitos homens, né? O homem tem um rosto mais pesado, uma pele mais firme, né? E a gente tem mulheres também com essa situação, uma pele mais espessa. E como que a gente trata uma flacidez? Como que a gente, então, previne o avanço também dessa flacidez, né? Para essas situações, homens, aqui a gente já está entrando um pouquinho mais nesses detalhes, né? Nessa análise de cada paciente com a sua peculiaridade. Então, rostos de homens ou pessoas, mulheres, né? No caso, que tem uma pele um pouco mais pesada, se a gente lança a mão do preenchimento com ácido hialurônico em pontos específicos, né, a gente consegue um resultado de mais estruturação. E é importante a gente falar isso, porque tem tanta gente aqui nos ouvindo. A estruturação da face tem sido falada, assim como a harmonização facial. Mas quando a gente fala estruturar a face, a gente quer dizer firmeza, né, Fábio? A gente precisa reforçar isso. Então, quando tem uma pele um pouquinho mais pesada, ou um rosto masculino, e a gente precisa ali tratar a flacidez, prevenindo também que ela se acentue, a gente pode estruturar usando o ácido hialurônico em determinados pontos, né? E aí, a leitura do que a pessoa tem e de como nós vamos tratar é aquilo que a gente estava conversando, é esse olhar refinado para fazer um tratamento individualizado. É assim que a gente consegue os melhores resultados. E seguramente os melhores, mais refinados também. Legal. A Marola está nos perguntando: fiz preenchimento e botox, mas notei que minhas pálpebras caíram um pouquinho. Pode ser devido a essa aplicação? Qual é a chance aí de, né, botox, preenchimento em relação às pálpebras? O que é que você falaria? Eu acho que a pálpebra superior, ela é um assunto assim bem específico mesmo. A gente pode ajudar a melhorar na dermatologia através de 2 procedimentos. A toxina botulínica, quando ela é aplicada na região da fronte, ela pode ajudar a elevar a pálpebra superior. Mas isso tem uma limitação, a gente não consegue tanto assim. Precisa ser observado que essa pessoa tem. É uma flacidez da pele? É um excesso de pele? A toxina botulínica, como eu falei, ajuda, mas até um certo ponto. Existe um outro tratamento, que é o ultrassom microfocado. Ele ajuda também. Existem outras tecnologias que vêm vindo ganhando força para tratamento de pálpebra superior. Elas vêm junto agora na onda do CO2, que ele continua sendo eficiente, mas exige uma recuperação um pouco maior. A gente tem algumas outras tecnologias com downtime um pouco menor. Então, para a pálpebra superior, eu diria assim, toxina botulínica ajuda, ultrassom microfocado ajuda, mas também precisa ver se o que a gente tem não é um excesso de pele, que aí é cirúrgico. E aí o cirurgião plástico ajuda, não ajuda? Se ajuda. Se ajuda. A Mônica nos pergunta: resolvo o problema da papada? Isso é algo que surge muito, imagino, para você e para mim também. Resolvo o problema da papada com tratamento dermatológico ou tenho que pensar em plástica? Vamos abordar um pouquinho esse assunto? Vamos abordar, sim. Olha, a papada, a semelhança do que eu falei com a olheira, a papada a gente precisa pensar em que situação a gente tem. A gente tem um acúmulo de gordura que pesa, né? Ou a gente tem não tanta gordura, mas nós temos uma pele mais flácida. Às vezes a pessoa chega falando, eu não gosto da minha papada. E aí quando a gente vai ver, até não é tanta gordura, né? Não tem tanto peso, mas tem apenas um excesso de pele que incomoda muito a paciente. Então, vamos pensar diferente nas 2 situações. Quando a gente tem um acúmulo de peso no local, ou a gente pode pensar numa criolipólise, por exemplo, que é um procedimento que é feito em consultório e que ajuda na absorção dessa gordura, tá? Ou então a gente tem a indicação cirúrgica para uma lipo, para alguma intervenção cirúrgica, tá bem? Agora, quando a gente tem aquela outra situação, que é o paciente não tem tanto acúmulo de gordura ali no local, mas ele tem mais uma flacidez, então como que a gente pode abordar? Aí precisa ser tratamento de flacidez, estimulador de colágeno, pensar eventualmente em algum fio, um aparelho também ajuda, então precisa ser diferenciado. Você aborda cirurgicamente, né? Os casos de bastante papo.
Eu acho que também é aquela história. Que idade tem a paciente? Eu vou fazer um lifting para a região cervical, né, região da Isso. papada, em alguém que tem 30 e poucos anos. É. Então, de repente, num caso mais leve, eu posso, com uma pequena cânula, fazer uma lipoaspiração desse local. Agora, Uhum. a gente reclama das nossas gordurinhas, mas a nossa gordurinha também é o nosso colchãozinho em relação à pele. É. Então, você retirar gordura demais, você provoca a esqueletização, a aparência da pele irregular. Então, É. cada um desses procedimentos podem ter ótimos resultados, mas eles têm seus limites. Eu acho que a gente Exato. tem que, então, avaliar caso a caso para saber o que a gente indica, em que caso, onde a gente para ou não, né? Por isso que a gente volta nesse ponto, mas ele é fundamental. É olhar o paciente, é examinar o paciente, tocar o paciente, ver que situação você tem ali, né? E aí dar o seu diagnóstico. É um excesso de pele? É um acúmulo de gordura? E aí a gente começa a elaborar um plano de tratamento, não é? E sempre ressaltando isso com o paciente. Às vezes você pode melhorar a questão da gordura, mas você corre um pequeno risco de acentuar um pouco a flacidez. E aí a gente consegue tratar essa flacidez. Então, precisa ter esse olhar sobre o que o paciente tem e como a gente vai abordar, sempre tomando cuidado, sempre criando essa, na relação com o paciente, explicando. Eu costumo falar muito, a gente explica e conversa, porque eu acho que na hora que o paciente entende o que está por trás, a gente consegue junto caminhar por um resultado de tratamento muito eficiente, né? Nos perguntam aqui a diferença prática entre preenchimento e estimulador de colágeno. E uma outra ouvinte nossa, quando começamos a notar o resultado dos bioestimuladores? Quer dizer, tentando juntar aí as duas perguntas. Tá. Ótima pergunta. Esse tema é muito atual. Os preenchimentos e os estimuladores de colágeno, eles são procedimentos em que você, através de um instrumento, uma cânula, você vai introduzir ali um produto. No caso do preenchimento, ele basicamente tem uma finalidade de tratamento de flacidez um pouco mais profunda. É aquilo que a gente estava conversando antes. É estruturar. Então, é definir uma forma para elevar. No caso do estimulador de colágeno, é quando a gente tem uma flacidez, sim, mas essa flacidez ela é um pouco mais superficial. Ela é da camada um pouco mais, vamos chamar assim, um pouco mais na superfície. E aí como é que ela se manifesta, então, Fábio? Através de acentuação de linha fina, através de uma pele mais preguiada. Então a pessoa ela chega no consultório e fala, olha, quando eu dou risada, fica acúmulo, fica aquelas linhas. Isso é uma flacidez, mas é uma flacidez mais superficial que a gente trata com estimuladores de colágeno. Os estimuladores são substâncias que vão produzir um efeito que é a sua pele produzir o seu colágeno, entende? No caso do preenchimento, não. A gente usa o ácido hialurônico para ficar ali. Então, essas são as principais diferenças. Os dois são injetáveis, mas os dois vão ter ações diferentes. Um mais profunda e o outro mais superficial. Quer dizer que o bioestimulador, ele tem um prazo maior para ele começar a mostrar resultado? Tem sim. Então, respondendo a segunda pergunta, ele demora mais ou menos umas 2 semanas para que o efeito todo comece a ficar perceptível. Ele começa a agir, claro, a partir do momento em que você coloca ali. Mas é uma cascata de reação cujo efeito vai ser perceptível por volta de 2 semanas, tá bem? E esse efeito, então, perdura. No caso do preenchimento, não. Quando você coloca, você já observa o efeito, tá? E esse efeito também vai perdurar por um tempo. Então, estimulador de colágeno, umas 2 semanas para começar a observar o efeito. Voltando, você citou um pouquinho, mas como tem perguntas relacionadas, o que é essa definição de harmonização facial e o que é esse tal de MD Codes? Exatamente, ótima pergunta.
Harmonização facial é o seguinte, é um termo que caiu no conhecimento e hoje todo mundo fala pela facilidade em explicar o que o preenchimento de ácido hialurônico é capaz de fazer, que é harmonizar. Daí o termo harmonização. É um termo um pouco mais prático de uma técnica que é o MD Codes, né? Então, o MD Codes, ele é uma técnica de uso do preenchimento de ácido hialurônico para harmonizar o rosto. Daí, a harmonização facial. Legal. Tá? Para essas queridas e queridos que estão nos fazendo perguntas, só para, enfim, quem está cansado da história, nós estamos a 10 minutos do encerramento da nossa live. Então, se vocês querem mandar mais perguntas, last call, né? Exato. Exatamente. Exato. Pode falar, Patrícia. Eu vi aqui a Tânia, um beijo para você. Está perguntando aqui se idade é um fator de eficácia, né, do estimulador versus o preenchimento. Não, a idade não é um fator determinante nesse resultado, não. A gente pode ter um resultado muito bom, tanto em pessoas mais jovens, quanto em pessoas de mais idade, tanto com um procedimento quanto com o outro. O importante, eu volto a falar, é realmente a indicação. Então, é uma boa leitura. O que aquela pessoa tem, né? Ela tem ali uma flacidez mais acentuada. E só complementando, aproveitando a pergunta da Rita de Cássia. Mas se a flacidez no pescoço, ela está no início, qual é o tratamento ideal? O que você recomenda para aquela flacidez leve? Ótima pergunta. Que ainda não é cirúrgica. O que você falaria? Eu acho que a gente tem que realmente prevenir, porque o pescoço é uma região difícil de tratar quando a situação é um pouco mais avançada. Para casos iniciais, eu diria dois procedimentos. A injeção do estimulador de colágeno e o uso do ultrassom microfocado. Hoje, Fábio, a gente pauta... profissionais assim como você, eu, a gente pauta as nossas decisões. Isso é importante falar aqui para as pessoas, porque você sabe disso e está no centro da nossa tomada de decisão o estudo, né? Então a gente lê muito, publicação científica e traz isso para os nossos pacientes. Então hoje, para o tratamento da flacidez de pescoço, principalmente as de grau mais precoce, o uso do estimulador de colágeno associado ao ultrassom microfocado é o que tem dado mais resultado, e isso tem embasamento da literatura. Não é porque a gente faz o que a gente quer fazer, né? É porque realmente é o que tem mostrado mais resultado. Então eu diria isso. Faria esses dois tratamentos. Podem ser separados, mas em conjunto eles têm um resultado melhor. O Bruno nos pergunta se existem preenchedores definitivos. Eu queria, só antes de passar a bola para você, fazer uma observação. Preenchedores definitivos versus preenchedores do tipo ácido hialurônico. Você, com o preenchedor definitivo, na hora que o preenchedor é utilizado, você pode obter um excelente resultado. Agora, vamos pôr um número. A pessoa que fez o preenchimento com o preenchedor definitivo está com 40 anos. E ela vai continuar infelizmente, como todos nós, ela vai envelhecer. O preenchedor hoje pode estar com um bom resultado. Mas será que ele vai estar quando ela estiver com 45 anos? Exato. Então aí vem a vantagem da gente usar uma coisa absorvível que a gente tem mais controle. Exato. Você quer complementar, Patrícia? Eu diria o seguinte, eu falo para os pacientes e vou te contar aqui o que você sabe, mas o que eu falo mesmo, e não me canso de repetir. O ácido hialurônico, a nossa pele tem ácido hialurônico. Então, a indústria farmacêutica, ela fabricou um ácido hialurônico à semelhança do nosso. Então, quando você utiliza um produto que é praticamente idêntico ao seu, ele se mistura ao seu, fica tão natural
que o seu organismo, depois de um tempo, elimina o seu, que é o natural, e aquele que foi colocado. Então, a gente tem resultados seguros, resultados naturais, e o contrário para os preenchedores definitivos, que nós não usamos. Mas precisamos falar para os pacientes. São substâncias, os definitivos, que são estranhas ao corpo, né? Então, elas provocam muito mais reação. Então, às vezes, na hora fica tudo bem, mas depois de um tempo, essa pessoa pode ter tanto um resultado que não fica mais tão agradável, né? Como ela pode ainda ter alguma inflamação, alguma coisa, porque o produto não é natural, não faz parte ali do conjunto do nosso corpo. Então, eu diria essas as principais diferenças. Legal. Patrícia, mais um outro assunto que eu acho que é interessante. A Cleonice está nos perguntando. Penugenzinhas na lateral do rosto. Tá. É possível retirá-las? É possível retirá-las, sim, mas a gente precisa atentar para dois aspectos, viu, Cleonice? A questão da cor dessa penugem e da espessura. Eu falo espessura porque, assim, em sendo penugem, tudo deveria ser mais fininho, mas às vezes tem umas mais espessas. Essas mais espessas são mais fáceis de tratar. Quanto mais fininho o pelo e quanto mais claro for essa penugem, mais difícil de tratar. Agora, pessoas que tenham a pele clarinha, mas que tenham pelinhos ali, aquela leve penugem, e ainda tem um pouco de cor, a gente consegue tratar com o resultado. Pode ser que volte um pouquinho depois, mas é mais lento o retorno do que comparado às linhas ou às depilações que às vezes dão foliculite e a gente deve evitar. Okay. Eu vi que a Rita aqui adorou as indicações. Obrigada, estou feliz de vocês estarem aqui. Tarsila, mas muito legal. Muito legal. Quantas perguntas bacanas aqui pra gente. Você falaria alguma coisa sobre, acho que a gente está quase encerrando, mas para falar de preenchimentos labiais. O que você comentaria a respeito? Eu acho que o preenchimento labial, Fábio, ele tem que ser feito. Se a gente tem cautela com os preenchimentos, se a gente tem esse olhar refinado, esse olhar, né, que a gente tenta que seja apurado, eu diria que mais ainda para lábio, né? Eu acho que é possível fazer um tratamento com preenchimento labial para ressaltar a beleza daquele lábio, às vezes em pequenas quantidades, às vezes num ou no outro pontinho, tá? Às vezes não precisa ser nem no lábio, às vezes o que falta é uma estruturação do cantinho da boca, às vezes o sorriso vai ficando um pouquinho triste e a pessoa fala que é o lábio, entende? Então eu acho que pode ser feito, mas com delicadeza, observando o traço da paciente. Acho que a gente tem o Fotona intraoral, que é um aparelho de laser muito bacana, que muitas vezes, né, não é tão conhecido, mas que ajuda muito para manter a firmeza do lábio. Então, eu diria assim, gosto, é possível fazer com muita delicadeza e observar o conjunto também para ver se não tem mais alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar e o resultado ficar mais natural ainda. Não sei se a gente está com pouco tempo, então dei uma corridinha no final. Não, só a Rose está nos perguntando a respeito de usar o preenchimento para o nariz. E eu acho que é muito utilizado, eu gosto de fazer. Eu só acho que, assim, ele não substitui uma rinoplastia, uma plástica no nariz. Ele é usado como um complemento de detalhes, como um aprimoramento de algum detalhe que já existe. Ele é muito difundido e utilizado por outros colegas e tal, sim, mas eu ainda acredito que, sendo feito num detalhe, ele dá um ótimo resultado. Como uma alternativa para resultado definitivo, eu acho que ele deixa a desejar. Exatamente. E a gente, temos tempo? Não, né? Eu falaria assim, a gente até tem um minuto a mais, se você quiser. Mas... Não, eu acho que só mesmo um lembrete para as pessoas queridas que estão nos assistindo. Eu acho que todos os procedimentos devem ser executados por profissionais
muito habilitados, eu só diria isso. Chequem as informações, confiem, procurem procurar médicos da confiança de vocês. São procedimentos muito refinados, com resultado muito bacana, mas tem que ser feitos aí com profissionais muito habilitados. Só isso que eu queria reforçar. Legal. Eu vou deixar a Patrícia encerrar, mas eu queria falar então a minha última frasezinha. Eu adoraria, nesse momento, dizer, nossa, eu queria que as pessoas viessem aqui imediatamente, eu queria começar a operar semana que vem. Enfim, vocês sabem como nós somos apaixonados pela profissão e eu, de fato, gostaria de, o mais rapidamente possível, estar fazendo as minhas cirurgias e tenho certeza que a Patrícia é idem. Mas, nesse momento, nessas próximas 2, 3 semanas, a ser analisado conforme as notícias que a gente vê, eu diria para as pessoas, mantenham a calma, fiquem em casa e olha, foi um prazer estar aqui com vocês e Patrícia, a bola está com você. Eu adorei, amei, foi muito bom a gente conversar aqui um pouquinho da nosso dia a dia. Tento aqui pessoas tão queridas, pacientes, amigas, Emília, Tânia, Priscila, Bárbara. Olha, é muita gente aqui, tô feliz. Lu, Carla, obrigada a todo mundo por ter vindo. Vamos fazer mais, né, Fábio? Acho que foi muito legal. Mesmo. Um beijo, mandem dúvidas. Fabi. Vai ser um prazer. Tchau, gente. Isso beijo. Mesmo. Obrigada. Beijo para vocês. Quem sabe a semana que vem com um novo tema a ser conversado. Com certeza. Beijo. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.